autoridades, parlamentares, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao senhor Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque, com entrega da placa de honra ao mérito, conforme requerimento legislativo número 484/2019, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim, a quem convidamos para presidir esta reunião solene. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você acompanha imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene em homenagem ao médico Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Gedeão Amorim e será presidida pelo mesmo. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Não estranhem, hoje é sexta-feira à tarde. É uma prática da Câmara Municipal, depois dos 3 dias de trabalhos efetivos de plenárias, que são segunda, terça e quarta-feira, cada vereador ele tem programações diferenciadas. Então, é natural que hoje esteja apenas eu aqui presidindo, é meu dever, até por força da propositura que fiz, e talvez alguém de vocês pudesse, mas não tem mais ninguém, além do vereador Gedeão. Isso é absolutamente normal. Ademais, quero pedir desculpas de antemão, porque nossa programação deveria ter acontecido pela manhã, mas houve uma superveniência da casa, e nós tivemos que transferir para a tarde. E sei que isso trouxe algum transtorno para alguns dos nossos convidados, né? Autoridades, meus senhores e minhas senhoras, boa tarde mais uma vez. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene de entrega da placa de honra ao mérito em homenagem ao senhor Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a sua senhoria, o senhor Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque, o nosso homenageado. A sua senhoria, o senhor capitão Diego Paiva, neste ato representando a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E a sua senhoria, a senhora Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a SENSA. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Convido o mestre de cerimônia para fazer uma breve leitura da biografia do nosso homenageado. Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque nasceu na cidade de Irunepé, no Amazonas, em 16 de fevereiro de 1949. Aos 12 anos de idade, veio para Manaus. Estudou na Escola Técnica Federal do Amazonas e, posteriormente, o curso científico no Colégio Estadual do Amazonas, Dom Pedro II. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, em 74. Especialização em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal do Amazonas, 75. Especialização em Auditoria em Serviços de Saúde e mestrado em Medicina, Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1980. Atualmente é professor na Universidade Federal do Amazonas e pesquisador adjunto da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: doenças endêmicas da Amazônia, controle e epidemiologia. Atuou como diretor-presidente na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS, que tem por finalidade institucional a promoção e proteção à saúde, mediante ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e controle de doenças, incluindo educação, capacitação e pesquisa para a melhoria da qualidade de vida da população amazonense. Tem trabalhos, capítulos de livros publicados como Febre Amarela, Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias, Malária, Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, Dengue, Rotinas da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Epidemia de AIDS no Brasil, Situação e Tendências, Região Norte, Coordenação Nacional DST AIDS, Brasília, Ministério da Saúde, em 97. A Malária no Amazonas, em Espaço e Doença, um olhar sobre o Amazonas, Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. E o Sistema de Saúde no Estado do Amazonas, em Espaço e Doença, um olhar sobre o Amazonas, dentre outros trabalhos. Convidamos o vereador professor Gedeão Amorim e o nosso homenageado, Dr. Bernardino Albuquerque, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à entrega desta honraria. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convidamos o vereador professor Gedeão Amorim para fazer a entrega da placa de honra ao mérito ao Dr. Bernardino Albuquerque. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus homenageia o Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, como médico, mestre em doenças infecciosas e parasitárias, com ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e controle de doenças, colaborando assim para a melhoria da qualidade de vida da população. Manaus, 31 de maio de 2019, plenário Adriano Jorge, assinados pelo vereador-presidente, vereador Joelson da Silva e pelo vereador professor Gedeão Amorim. Eu passo as mãos do nosso homenageado. Convido o vereador e o nosso homenageado para que retornem aos seus lugares à mesa para darmos continuidade à cerimônia.
Neste momento, convidamos o proponente desta homenagem, o vereador professor Gedeão Amorim, para fazer o seu pronunciamento. Mais uma vez, nossa saudação a todos os presentes. Quero saudar, assim, com muita ênfase, a presença do nosso homenageado, Dr. Bernardino Cláudio Albuquerque, o nosso conhecido no estado inteiro. Aliás, a nossa homenagem ali na placa sai a população de Manaus, é maior do que Manaus. As homenagens são de reconhecimento a toda a população do estado. A contribuição do professor Dr. Bernardino é maior do que as fronteiras geográficas do estado do Amazonas, porque seu papel profissional de infectologista, de estudioso das epidemias, muito que excedem as nossas barreiras geopolíticas. Eu quero saudar, portanto, ao capitão Diego Paiva, neste ato aqui representando a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo. Estávamos ali rapidamente conversando, ele disse, eu não poderia deixar de vir de jeito nenhum, porque eu tenho uma predileção muito especial pelo Dr. Bernardino. Então, seja muito bem-vindo. Quero igualmente saudar e agradecer a presença da senhora Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a SENSA. Quero agradecer a presença dos nossos alunos da Escola Edni, da Prefeitura Municipal de Manaus, que está aqui, e o seu diretor, Domingos Sávio. Quero agradecer a todos os presentes, os familiares do Dr. Bernardino, na pessoa da sua senhora, dona Sandra Maria Albuquerque, e sei que tem outras autoridades aqui, mas não me atreveria a nominar, e seria cansativo. Meus estimados convidados, meus estimados alunos que estão aqui, é muita alegria tê-los aqui conosco. Essa é uma prática que nós temos aqui na Câmara, de fazer reconhecimento público a pessoas reconhecidas, pessoas que tenham contribuições com a nossa condição de vida, com a nossa cidade, com o desenvolvimento do nosso Estado. E é muito oportuno que vocês aqui estejam conosco para prestigiar, conhecer o nosso homenageado. Quem sabe vocês aqui, com esta passagem, possam se sentirem motivados de voltarem a esta casa noutras condições, né? E noutras circunstâncias. Eu quero também agradecer e muito a presença do pastor Leite, que está aqui conosco, nosso amigo também, conhecido do nosso homenageado, que nos prestigia aqui com sua presença. Meus estimados convidados, como estava me referindo aos alunos, volto a me referir. Aqui cada vereador pode prestar homenagem a algumas pessoas, a algumas instituições, enfim. Eu não poderia, nesta circunstância, na condição de vereador, deixar de prestar esta homenagem a esta pessoa singular. Eu tenho acompanhado a vida profissional do Dr. Bernardino. O Bernardino é uma pessoa, eu diria singular mesmo, porque no seu modo simples de ser, discreto, talvez a maior autoridade na sua área profissional. O Bernardino, na intimidade, assim posso me referir a ele não é um homem de governo. O Bernardino é um profissional patrimônio da saúde pública do Amazonas, que transpõe
diversos governantes, sempre a serviço do Estado. Se nós pudéssemos hoje matematizar os feitos do Dr. Bernardino no Estado, nós chegaríamos aqui a números aviltantes. Milhares de pessoas cujas vidas foram salvas ou por prevenção ou por cuidados clínicos depois. Com todas essas epidemias que já registramos aqui na nossa história de saúde, né? E são muitas, nós convivemos aqui com algumas endemias que por vezes se repetem, se aguçam, como é o caso da malária e mais recentemente com outras epidemias, chikungunya, as febres famosas, viróticas, enfim. Estávamos agora conversando aqui embaixo com o nosso, agora haja nome aqui, militante lá da vigilância, e ele dizendo que também foi vítima da chikungunya. Eu acho que, assim, nós temos aqui com o Bernardino uma imensa segurança, e porque o que nós lamentamos hoje é que muito dessas coisas e dessas doenças que nós poderíamos ter pelo menos exercer com elas um grande controle, nós não temos, não é mais por falta de profissionais competentes, estudiosos. Imaginem os senhores a gente ter que... Eu estava conversando com o Bernardino aqui fora, você desculpe a minha informalidade com a terminologia da área, mas como é que você consegue impedir que determinado surto de epidemia avance, por exemplo, de Manaus para outros municípios? Ele estava me dizendo, olha, tem sido um esforço imenso para a gente evitar que a chikungunya avance para os municípios do interior, porque senão, uma vez que isso aconteça, a gente vai perder o controle. E aí nós vamos estar, numa linguagem mais comum, enxugando o gelo, porque perde-se o controle propriamente dito. Agora, um profissional que tem essa segurança, que vem de uma história que não é de agora, que é muito mais, eu conheço o Bernardino aí por cerca de uns 20 anos mexendo com isso, né? E ele é sempre desse jeito. O Bernardino é a última pessoa que fala, mas é ele que tem a palavra mais segura, mais consistente, é ele que domina todas as nossas estatísticas, sabe como a gente pode atingir isso, etc. Nós estávamos agora, sabe, Bernardino, eu estava outro dia tomando conta, eu acho que o nosso cerimonialista ali, que é um estudioso, em 1940, o presidente Getúlio Vargas fez uma visita pela primeira vez em Manaus. E quando ele veio aqui, ele veio com um propósito de fazer um discurso para quebrar a mística de que o Amazonas e a região amazônica não era uma região inóspita e inabitável. Porque o que se tinha de entendimento pelo Brasil e pelo mundo era que aqui era uma região absolutamente inóspita, onde é uma região para ninguém viver. Era uma região exatamente por causa dos grandes relatos dos viajantes, das grandes epidemias que nós tínhamos. Quem, de algum modo, já teve a oportunidade de ler as crônicas dos viajantes, da descoberta do Amazonas, enfim, tantas outras expedições que por aqui tivemos, nós temos relatos de mortes de milhares de pessoas que vinham nas expedições, por conta exatamente das epidemias fortes, das febres desconhecidas, etc. E agora nós, de vez em quando, nos surpreendemos com o retorno de algumas dessas epidemias. E não é por falta de domínio de ciência nem de tecnologia, mas tem sido muito por falta de efetividade de governos que se sucedem e não têm a dimensão de toda essa compreensão. Portanto, homenagear hoje o Dr. Bernardino é um dever nosso, porque essa é uma tarefa que depende hoje muito mais dos profissionais, das suas abnegações, dos seus comprometimentos com a vida,
do que propriamente pelas condições de governo que são nos oferecidas. Por isso, Bernardino, eu sei que é modesto, você merece uma homenagem muito mais pomposa, muito mais, como dizem aí, glamourosa, mas nós o fazemos aqui, nesta casa, em nome da população de Manaus, pelo reconhecimento de tudo que você representa. Sua vida é uma vida de grande valor, de que não se mede pelo título que você tem, mas pode se medir plenamente pelo que você já realizou, não apenas pelo trabalho em si, aquela condição física de opinar e de operar ali pontualmente, mas você fez da sua vida, da sua atividade, uma escola. Você deixou para trás, e eu conversei há pouquinho com você, como é que está a nossa diretora, sucessora da Fundação? Ele disse, muito bem, ela é do quadro, houve um processo seletivo, ela foi reconhecida como competente. Do ponto de vista da gestão da Fundação de Vigilância, nós não temos problema. Por quê? Porque nós temos, na pessoa do Bernardino, da sua equipe, uma escola de saúde pública. Então, meu irmão, era inevitável que a gente fizesse esta homenagem a você. Receba de toda esta casa, em nome da municipalidade de Manaus, as nossas homenagens, o nosso reconhecimento. Eu sei que cada um de nós tem uma importância na vida. E você é muito mais importante do que a média das pessoas, por este legado que você está nos entregando. Eu sei que essas coisas passam, a história é sempre uma história de crise, né? A gente sai de uma crise e entra na outra. A história é sempre história de transição, porque, enfim, ela é um movimento incessante. E nós estamos deixando aqui uma grande contribuição. Se a vida pudesse ser comparada a uma maratona, nós estamos passando, na nossa geração, o bastão para o outro atleta que está chegando. E eu espero que os novos atletas se preparem e que corram tão bem quanto nós. Eu acho que o mais difícil, Bernardino, foi você ter inaugurado uma concepção num estado em que, pouco mais de 20, 30 anos atrás, nada de estrutura para essas atividades existia. Aqui, de longa memória, a gente contava com a Fundação CESP de alguns anos, né, que tinha a SUCAM, etc. E depois essas coisas se acabaram dos programas federais e nós nos estruturamos aqui no Estado e foi exatamente com a presença do Bernardino e certamente mais outros nomes que eu não sou capaz de lembrar aqui. Mas aqui vejo, entre os convidados, uma pleiade de profissionais, pessoas que lhe acompanham e que têm por você esse reconhecimento talvez muito mais aprofundado do que eu possa aqui transmitir. Era isso que eu queria falar em nome da Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado a todos. Vamos continuar o nosso programa. Queremos convidar agora a senhora Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, amigos, familiares, os alunos, e em especial ao Dr. Bernardino. Quando estava sendo falado sobre a questão da vida do Dr. Bernardino e da trajetória dele,
eu comentei com ele que quando ele estava fazendo a especialização dele, era o ano que eu estava nascendo. E nos últimos 10 anos, em alguns momentos, eu estive com ele nessas lutas de saúde pública. Epidemia de dengue, a nossa pandemia da influenza, a última que foi o surto do sarampo. E eu gostaria de agradecer, em nome do secretário municipal de saúde, doutor Marcelo, e em especial pela saúde pública, pela sua contribuição, pelo seu comprometimento, doutor Bernardino. Muitas vezes, quando nós íamos nas reuniões, que o senhor estava como diretor-presidente, ele ouve muito, ele presta muita atenção, e ele sempre é o último a falar. E naquele fechamento, ele fazia todo o entrelaçar de todas as falas. Ele tem esse dom e esse poder. E eu ficava olhando, vou ser assim. E isso é importante, em especial para os alunos que estão aqui, que possam se espelhar num profissional extremamente competente, comprometido, e que além de ter o conhecimento, ele faz com que esse conhecimento se propague, o que é muito importante. Muitas vezes o conhecimento para si não tem muito valor, mas quando se propaga, se ensina, isso é o mais importante. Não tive o privilégio de que ele fosse meu professor formalmente, mas o tenho como professor na nossa luta diária da saúde pública. Parabéns, doutor Bernardino. Convidamos agora, então, o senhor Dr. Bernardino Cláudio Albuquerque, o nosso homenageado, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Gideão, né, nosso digníssimo vereador dessa Casa Legislativa, e dizer que esse momento é um momento mais de agradecimento do que propriamente é uma homenagem que se soma à questão dos nossos agradecimentos, né, para nos proporcionar esse momento, né, no qual se faz aqui presente, né, meus familiares, né, amigos, escola, né, os escolares aqui, muito obrigado pela presença. Queria mencionar, dentro desse contexto de agradecimento, né, em primeiro lugar, a minha família, que sempre me apoiou em todas as jornadas que tive que enfrentar, principalmente na área de saúde, né? Minha esposa, Sandra, que se faz aqui presente, que sempre foi o meu apoio. E eu não posso deixar de falar na minha neta, Maria Clara, né, que fez questão de estar aqui nesse momento, né? Dizer que realmente eu me sinto extremamente orgulhoso, né, de estar recebendo essa homenagem, de estar aqui com os senhores, né? Eu acho que toda a minha trajetória foi pautada de sacrifícios, mas também de vitórias. E eu acho que é o mais importante. Nada realmente é gratificante quando se consegue de uma forma mais fácil possível. E a gente realmente fazer saúde pública é exatamente essa situação. É você realmente enfrentar situações, às vezes, não muito cômodas, né? Consequentemente, ultrapassar essas barreiras e conseguir o teu objetivo final, que nada mais é que a questão da melhoria das condições de vida de nossa população.
né? Eu acho que se realmente a gente fosse contar a história aqui, nós passaríamos aqui as 24 horas do dia, né? Mas eu acho que alguns momentos realmente foram extremamente importantes, extremamente gratificantes, né, dentro dessa carreira, não só no que diz respeito ao controle das doenças endêmicas, mas também na questão de formação de pessoal. Eu realmente tive o prazer de fazer esse casamento, né, entre serviço e escola, e isso realmente me deu algumas qualidades que me serviram para o enfrentamento de vários problemas, né? E como eu falei no início, né, é com muito orgulho que eu estou aqui, né? Sei que realmente para o estado do Amazonas, para Manaus, eu estou deixando, sim, uma contribuição significativa. Eu tenho muito orgulho de ter participado da criação, né, do soerguimento e da consolidação de importantes instituições de saúde aqui no nosso estado, como a Fundação de Medicina Tropical, né, como a Fundação de Vigilância e Saúde, né, e isso realmente me deixa assim, extremamente gratificado, né? Um garoto que saiu do interior, com 12 anos de idade, sozinho, né, veio exatamente à capital na ânsia de ampliar os seus conhecimentos, consegui fazer isso com muita maestria, né? Fiz a minha faculdade, fiz minha pós-graduação, e hoje estou aqui sendo homenageado, né? Marinélia colocou ali, ela né, denunciou a questão da minha idade, mas realmente é isso aí, eu já tenho 70 anos, né? Então, 70 anos bem vividos, os quais, né, eu agradeço a todos vocês, né, companheiros, a minha família, né, aqui presente também, né, aos amigos, né, muito obrigado por tudo, mas quero dizer, como palavra final, que eu ainda continuo na luta, né? Ok? Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Em
Pois é. Eu acho que nós vamos ter que aprender a cantar o hino do município, né? Mas vocês cantam, né? Vocês cantam ou não cantam na escola? Não? Cantam. Quem é que sabe o hino do Amazonas? Pois é. Acho que a gente está precisando fazer uma imersão. Mas muito bem, gente. Vamos cantando o hino do Brasil com força, né? Que é para a gente ter orgulho de ser brasileiros, tá bem? Daqui a pouco a gente vai ter essas necessidades. Eu quero, portanto, começar a caminhar para o final, com os agradecimentos aos nossos estimados alunos aqui, já, rapazes e moças. Estava conversando aqui com o doutor Diego, que é da Secretaria de Segurança, e eu dizendo para ele, olha, as nossas escolas têm uma coisa boa aqui no estado do Amazonas, melhor do que a maior parte dos outros estados. Maior parte. Nossas escolas públicas são muito boas. E a escola Edni Guimarães é uma boa escola. Estive lá há poucos dias, muito bem cuidada pelo professor Domingos, pelos professores. E as escolas são ilhas de milagres, eu diria. Porque estão vivendo com muitas perseguições da sociedade, né? As crianças são perseguidas desde 8 anos, por muitos tipos de molestamentos, às vezes para consumir drogas, para começar a gerar dependências químicas, às vezes para seduções sexuais, mesmo com essas idades. E, portanto, as escolas elas são ainda instituições que conseguem muito filtrar essas danações todas, mas nós precisamos ter mais ordenamento na sociedade. Nós estamos passando uma profunda crise no Brasil e nós temos que trabalhar muito para transpor. Eu acho que um dos grandes problemas, doutor Bernardino, é a questão do desemprego. Uma cidade, Manaus, tem 2.200.000 habitantes. E nós temos seguramente aqui 600.000 pessoas desempregadas. Isso é uma condição dramática, né? Como é que a gente pode ter um pai, uma mãe e os filhos sem qualquer rendimento ao final do mês, né? Uma cidade onde nós não temos, e aqui vai bem, na problemática da questão da saúde pública, nós não temos em Manaus mais do que 20% de esgotos, nem mesmo para as águas pluviais. E se não temos a rede, também não temos nem isso de tratamento, pior ainda. Isso é um grandíssimo problema, não é? Nós temos, como por assim dizer, uma fábrica grande funcionando 24 horas por dia, produzindo doenças, né? Portanto, que a saúde pública não vai dar conta. Você sabe que eu estive um pequeno tempo na gestão da FUNASA, que hoje se dedica à questão da infraestrutura de saneamento, e comecei a conhecer algumas coisas que antes não conhecia, né? Essa questão dos esgotos é um caso que ninguém vê. A gente pensa que está tudo muito bem, que todo mundo trata, mas não trata, não é? Porque a gente vai botando ali, mas os lençóis vão se enriquecendo cada vez mais desses problemas de doenças, de contaminação. E numa das nossas estatísticas tinha uma coisa muito interessante. Por cada R$1 que o poder público não investe em saneamento básico, nós gastamos 7 vezes mais com curativos, com atendimentos paliativos, que a gente já conhece muito bem. E esse é um quadro, infelizmente, agravante ainda, não é? Portanto, nós temos que educar muitas pessoas, cuidar muito disso. Enfim, fica para vocês, tá? Vocês estão todos aí na faixa de 14, 15 anos, mais 8 anos, no máximo, vocês vão ter que cuidar, não é?
as responsabilidades serão de vocês. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Eu quero, portanto, agradecendo aos nossos alunos, quero agradecer a todos que vieram aqui. Muito obrigado. E eu agradeço a Deus pela paz deste ofício e, usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene de entrega da placa de honra ao mérito ao senhor Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque. Boa tarde a todos. Vereador professor Gideão, encerrando a reunião solene que homenageou o médico Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque. Continue com a nossa programação.